Bom dia, bom dia com alegria, que a paz do Senhor esteja com todos nós, né? Vamos começar mais uma semana de trabalhos, de estudos e a tia gostaria de desejar a todos vocês uma grande semana na paz de Cristo, que Deus possa abençoar todos nós, as nossas famílias, a nossa saúde, né? Que Deus possa estar presente na nossa vida todo esse tempo, tá bom? Então nós vamos começar hoje com a nossa aula. Tia vai começar hoje com a aula de português. Esta aula de português é referente à atividade do PET, do nosso plano de estudo tutorado, tá bom? E nesta semana nós vamos trabalhar, né? Nós trabalhamos já com as fábulas, agora nós vamos trabalhar com a receita, tá bom? Vamos lá? Receita culinária. Nós já fizemos muitas receitas ao longo dessa quarentena, né? Mas veio esse mesmo texto, esse mesmo tipo de texto agora no PET, né? Nós vamos falar de receita culinária. Nós temos algumas diferenciações. Por que receita culinária? Porque nós temos a receita médica, né? Que também faz parte do gênero de receita. Mas hoje nós vamos falar da receita culinária. E em especial, receita lá da atividade do PET dessa semana, tá bom? Então, a videoaula é bem pequenininha, é curtinha, é só para vocês terem noção do que vocês vão fazer lá na atividade, ok, meus amores? Então, vamos lá, receita culinária. Olha, tia trouxe uma receita aqui, que é a receita do pão de queijo. Lá na atividade de vocês, lá pede para vocês pesquisarem lá uma receita num site, né? Que é a receita de um biscoito com 3 ingredientes. Vocês podem visitar o site e dar uma olhada lá na menininha que faz uma receita que ela é muito engraçadinha, muito legal a receita e super fácil. Só que aqui tia Mônica trouxe a receita de um pão de queijo. O que acontece quando nós trabalhamos uma receita, o gênero receita? Primeira coisa, nós temos que diferenciar que esse é um tipo de gênero textual completamente diferente de uma poesia, completamente diferente de uma narrativa, diferente de de um poema, de uma poesia, como tia Mônica já falou, e dentre outros tantos, de um cartaz, né, de uma propaganda, de um jornal, é bem diferente. Além do mais, a receita ela nos orienta como fazer na prática esse texto, né? Esse gênero textual. Então, numa receita que você for fazer, vocês devem saber aí, vocês fizeram aquela receita do cajuzinho, né? No dia da live, que tia colocou, nós tivemos a nossa live culinária e vocês fizeram e ficaram ótimos, eu acredito, né? Tia não experimentou, mas a beleza estava demais, tá bom? Então, numa receita, por exemplo, nessa receita de pão de queijo, nós temos que ter, em especial, nenhuma receita, 2 componentes. Os ingredientes, porque se você não tiver ingrediente, não tem como você efetuar a sua receita. E o modo de preparo ou modo de fazer, como fazer, né? Todos esses passos aí tem que haver numa receita, principalmente se eu for fazer a receita pela primeira vez. Às vezes acontece da gente fazer uma receita uma vez e das outras vezes a gente não precisa nem recorrer ao texto da receita para fazer a receita. Mas então vamos lá. Então o que seria esses ingredientes? Deixa a tia pegar a canetinha dela aqui. Deixa eu pegar a canetinha dela, né? Para que fique assim bem claro para vocês. Então aqui eu tenho, ó, os ingredientes, né?
Nesses ingredientes, eu vou precisar de um copo de óleo. Geralmente, gente, nos ingredientes vem alguns tipos de linguagem que são muito usadas por pessoas que trabalham na cozinha, que são chefes de cozinha, né? Então, por exemplo, quando eu falo um copo de leite, mas qual copo? Eu tenho vários copos na minha casa. Eu tenho um copo pequeno, eu tenho um copo grande. Geralmente é se usado um copo médio, que a gente fala o copo americano, né? Então, um copo de leite, um copo de óleo, 3 copos de leite. Geralmente você vai usar o mesmo copo na mesma receita. 2 colheres de sopas rasas de sal. Qual que é essa colher de sopa? Colher, para mim, é tudo colher. Não, a colher de sopa ela é aquela colher normal que nós nos alimentamos, porque nós tomamos sopa, né? Aquela colher normal. Nós temos uma menorzinha que é a colher de chá, nós temos outra mais pequenininha ainda que é a colher de café. Então, a colher de sopa é a colher normal que nós usamos para comer. Em especial, colher de sopa, por isso que chama colher de sopa. Então, 2 colheres rasas de sal, né? 2 colheres rasas de sopa de sal. 4 ovos, isso é muito importante, né? Sempre quando eu for fazer a minha receita pela primeira vez, eu preciso seguir à risca a receita. Depois eu vejo se eu preciso acrescentar alguma coisa para render a receita ou não. Então, sempre uma receita, ela é para uma receita, que no caso aí vai determinar quantas pessoas que vão estar comendo o que eu vou fazer. 4 ovos, 100 gramas de queijo parmesão ralado. Esse queijo parmesão não precisa ser só parmesão, ele pode ser o queijo normal, aquele queijo cru que a mamãe compra para fazer biscoito. É porque são usados alguns queijos diferentes em algumas receitas, né? 100 gramas. Que tanto seria 100 gramas? Olha só a matemática, né? Se você tiver uma balancinha na sua casa, você pode medir. Se não, você pode usar a medida não convencional. O que é a medida não convencional? Nós já estudamos isso. Medida convencional, medida não convencional. A medida não convencional é aquela medida que você vai pelo olho mesmo, que você observa que tanto que você pegar ali que você acha que dá 100 gramas, tá bom? E 1 quilo de polvilho azedo. O que é polvilho azedo? Polvilho azedo é a goma, a popular goma, tá bom? Mas é igual eu tô falando com vocês, tem receita que tem um palavreado, né, um linguajar diferente. Então, quando eu falo polvilho, é goma, porque tem outros estados, outros lugares que utilizam a palavra polvilho. Combinado? Então, esses foram os ingredientes. Outra coisa muito importante é o preparo, né? Como que eu vou preparar todos esses ingredientes que eu acabei de falar? Então, eu já tenho os ingredientes. Quando eu vou comprar os ingredientes para a minha receita, eu tenho que ficar antenado de quais são os ingredientes que eu irei precisar para essa receita. Então, toda receita, minha gente, presta atenção. Eu preciso ter ingredientes e preciso ter o preparo ou o modo de fazer. Como que eu vou fazer com aqueles ingredientes? Não basta eu ter só os ingredientes. Eu preciso saber como que eu vou fazer com esses ingredientes. Então, isso é importante numa receita, tá bom? O que eu usei, o que eu não usei, né? Será que eu segui a receita direitinho, né? Então, quais são os ingredientes? Numa tigela grande, eu coloco o polvilho, eu vou ferver o leite, né? Aqueles 2 copos de leite, 3 copos de leite lá em cima que eu usei, eu vou ferver ele junto com o óleo e o sal. Vou despejar no polvilho para escaldar e misturar com uma colher de pau, de preferência, sempre que você estiver na culinária e que você for levar algo ao fogo, né, misturar algo, sempre é bom mexer com a colher de pau, né?
mas você pode usar a colher que você tem na sua casa, não tem problema, tá bom? Depois que você mistura tudo, você vai aguardar esfriar um pouco, né? Porque você vai estar quente para manusear. Depois dessa mistura fria, você vai acrescentar o ovo e o queijo ralado. Lembrando que o queijo ele tem que estar ralado. Você vai misturar bem a massa para que fique homogênea. Ué, homogênea? O que é uma mistura homogênea, tia? Mistura homogênea é quando eu pego os meus ingredientes, misturo tudo e eu não posso mais separá-los. Por exemplo, quando eu misturo o leite com o óleo e eu misturo ele, será que eu posso tirar depois o óleo e tirar o leite? Não posso. Então isso é uma mistura homogênea, é quando eu misturo coisas que depois eu não posso separar, tá? E tem a mistura heterogênea, que é aquela mistura quando eu consigo separar. Por exemplo, se eu misturar grãos, se eu misturar um feijão com milho, eu misturo tudo os grãos. Depois eu posso catar, botar o milho para um lado, o feijão para o outro. Entenderam? Então isso é a mistura heterogênea, mas nós estamos falando agora da mistura homogênea, tá bom? Então nós temos aí, olha só, nós temos então, mistura tudo para ficar homogênea a massa, fazer as bolinhas, né, enrolar na mão, ou quem tem forminha pode colocar na forminha, e colocar na assadeira, ou no tabuleiro, a assadeira é um tabuleiro, né, que você vai untar com óleo. O que é untar com óleo? Olha para vocês verem como que o linguajar de uma receita, ele é diferenciado. Untar, o que é untar? Untar é quando eu passo óleo ou manteiga no meu tabuleiro ou na minha tigela, na minha assadeira e coloco um pouquinho de trigo e vou salpicar assim, ó, para que ele possa ficar todo misturado todo espalhado na minha assadeira. Por que que isso acontece? Para o pão de queijo não grudar. Só que no caso do pão de queijo, nós não precisamos colocar o trigo. Basta você passar só o óleo na sua assadeira e apenas na parte plana, ó, lembra das figuras planas? Na parte plana ou a manteiga, porque você não vai pôr o pão de queijo nas bordas da assadeira. Combinado? Colocando os pão de queijo, você vai levar ao forno, né? O forno já pode estar bem aquecido. Você vai levar lá e aguardar 30, 40, 45 minutos e está pronto o seu pão de queijo. Mas o que eu quero que vocês observem em uma receita são essas coisas. Duas coisas, ingredientes e modo de preparo. Não pode faltar numa receita. E também o linguajar, né? Como a receita nos traz uma linguagem diferenciada, né? Que se mistura com a matemática, que vou ter matemática e português tudo junto em um texto. Porque quando eu tô falando lá, 1 copo de leite, 1 copo de óleo, 3 copos de leite, 2 colheres de sopa, 4 ovos, 100 gramas de queijo, 1 quilo de polvilho, né? Eu estou trabalhando a matemática, né? Agora, quando eu passo para o modo de preparo, eu já estou trabalhando o meu português e assim por diante. E eu posso explorar minha receita de várias maneiras, sem contar que nós também temos uma receita a cultura, né? A cultura alimentar. Por exemplo, o pão de queijo é considerado uma cultura mineira. Todo mineiro gosta de pão de queijo, todo mineiro faz pão de queijo. Por isso que tinha muito que escolher essa receita de pão de queijo. Tá bom? Então, na hora que vocês forem fazer as atividades lá no caderninho do PET, eles vão pedir lá para vocês fazer uma receita com alguém da família, pegar uma receita com alguém da família, você tem que ter atenção para esses passos. Não pode esquecer dos ingredientes, do preparo, né? Tudo separadinho, como que eu faço, utilizar esse tipo de linguajar, né? Vocês podem estar utilizando, isso é muito importante,
tá? Depois lá embaixo tem um texto, né, da receita do feitiço da cuca e tem umas atividadezinhas para fazer embaixo, tá bom? Então aqui tia deu só uma aula mais ou menos para vocês ficarem antenados e ter mais facilidade para fazer as atividades, tá bom? Então olha aí, fazer a atividade do pet, tá? Vamos lá, tia adora vocês e ó, muito, muito, muito amor no coração de vocês, tá bom? Que Deus abençoe e Deus coloque sobre nós todas as bênçãos divinas na nossa vida. Amém? Então vamos lá? Então, mão na massa. Vamos lá, todo mundo, cada um fazendo a sua receitinha.